E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Gui Prado, CEO e fundador da Tribeca Finanças. Ela foi construída para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. 8 em cada 10 brasileiros estão endividados, não têm seguro, não vão conseguir se aposentar e também não investem seu dinheiro. Esse vídeo faz parte de uma série que trata do ABC. É a base do conhecimento que a gente precisa nivelar para poder falar de temas mais avançados aqui no canal. E a série de hoje é sobre o ABC dos investimentos, onde o assunto é ações. Ações são a parte mais simples da propriedade de uma empresa. Com ela você tem a propriedade na menor parte possível, que é uma ação. Isso te dá direito a receber lucro da empresa quando ela apurar, ou mesmo te dá a obrigação de responder pelos prejuízos que a empresa causou, se necessário até aportando mais recursos. E por ter uma ação, você também tem direito a votar quando houver decisões a serem tomadas sobre aquela empresa. O conceito mais simples é esse, mas isso pode mudar um pouco com base na regulamentação específica de cada empresa ou até mesmo acordos que são feitos entre os acionistas. Então, quando você tem uma MEI, é uma microempresa individual, você tem uma única pessoa. Conforme a empresa cresce, você passa a ter uma limitada, onde você pode ter mais sócios. E quando a empresa é bem grande, ela se torna uma SA, que pode ser de capital aberto ou fechado, e isso significa que a propriedade da empresa não precisa estar no contrato social. Você pode ter um documento onde você regula a relação entre os acionistas. Até mesmo isso é possível em empresas de menor porte. Mas vamos falar só sobre uma ação. Então, onde é que a gente tem a ação? Quando você olha o balanço de uma empresa, você tem de um lado o ativo, do outro o passivo e o capital social. Qual a diferença entre eles? Bem, o capital social é o dinheiro que inicialmente foi investido na empresa pelos acionistas. Só que além disso, quando uma empresa gera lucro, esse capital social pode aumentar e se ela gerar prejuízo, esse capital social vai diminuir. O passivo é o dinheiro que chegou até a empresa por algum investimento de terceiros, especialmente através de dívida. E uma das contas mais importantes aqui no passivo é dos funcionários. Por quê? As pessoas, os trabalhadores de uma empresa, primeiro eles trabalham para depois receber. Então eles efetivamente financiam uma empresa. É a curto prazo, mas eles financiam. E desse lado, você tem os ativos. Então, todo o dinheiro que entrou na empresa, de capital próprio de acionistas ou de terceiros, deveria se transformar em ativos. E esses ativos são os bens, direitos e, em última instância, a propriedade de uma empresa. Então, quando a gente está falando de uma ação, a gente está dizendo que essa parte aqui, o capital social, ele foi dividido em várias partes, onde a menor parte delas é uma ação. Essa ação, ou a propriedade dessa ação, você ser o detentor dessa ação, é o que vai te dar direito a receber dividendos, receber proventos de qualquer forma e até mesmo votar para tomar decisões a respeito dessa empresa que você controla. Onde que surgiu a ação? O primeiro registro que você tem oficial data da época das grandes navegações lá na Holanda, onde criaram a Companhia das Índias Orientais. E através dela, os holandeses financiavam as grandes expedições, que eram caríssimas. Só para você ter uma ideia, isso era tão fora do comum, que é semelhante ao que se trata hoje em dia sobre as viagens ao espaço. Consome muito dinheiro, tem muito risco, muita incerteza, e algumas pessoas ainda olham e se perguntam, para que tudo isso? No fim, as grandes navegações foram interessantes porque possibilitaram a entrada de diversas coisas novas na Europa, como, por exemplo, especiarias, temperos, novas práticas agrícolas, até mesmo novos produtos e minérios. Então, foi através dela, as ações que financiaram as grandes navegações, que a Europa teve um grande desenvolvimento comercial. E a Companhia das Índias Orientais, eles vendiam ações para receber recursos e com isso conseguir custear essas viagens. Então você tinha muita gente que era dono de pequenas partes daquela empresa. E eles começaram a organizar espaços onde você podia fazer a compra e venda dessas ações. Além disso, existem registros mais antigos que datam da época dos Cimérios. Os Cimérios foram uma população que viveu na Mesopotâmia ou no Iraque,
E lá você teve um avanço tecnológico gigantesco para a época. Então, se desenvolveu os 3 poderes, o legislativo, executivo e o judiciário, e também o modelo de cobrança por tributos, impostos, a organização em empresas. Então, lá já tinha muita coisa que se tornou a base do que hoje a gente tem como país, como nação, como planeta. Curtiu esse conteúdo? Te convido a compartilhar com outras pessoas que deveriam saber do que a gente está falando aqui. O intuito é ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas finanças, para que todos possam alcançar seus objetivos a longo prazo. Eu quero reverter a forma como as pessoas têm resultado. Eu quero que a situação seja muito melhor, muito menos endividados, muito mais pessoas investindo, e tudo isso começa com pequenos passos. Espero ser capaz de fazer essa mudança. Tá bom? Abraço, tchau, tchau.